Manifestantes bloquearam vias importantes em Tel Aviv em protesto contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Estradas foram ocupadas por manifestantes que exigem a realização de eleições antecipadas e a libertação dos reféns. Os organizadores tentam mobilizar o maior número de pessoas durante os protestos. Inclusive, estudantes de várias escolas do centro de Israel começaram as greves e se juntaram aos bloqueios, exigindo a libertação dos reféns. Empresas alugaram ônibus para transportar manifestantes de todo o país, segundo o Canal 12 de Israel. Inclusive, amanhã os manifestantes pretendem se reunir próximo às residências de Netanyahu, tanto em Jerusalém quanto em Cesareia. Nos últimos meses, as famílias dos reféns israelistas em Gaza se juntaram ao movimento de protesto pedindo um acordo de cessar-fogo para libertar os 116 reféns ainda detidos no enclave palestino. E quem chega para analisar esse e outros assuntos é o Igor Lucena, que é doutor em Relações Internacionais e também economista. Igor, boa tarde para você, seja sempre muito bem-vindo ao Conexão Record News. Você vê como a gente vem já acompanhando alguns movimentos de protesto, inclusive em relação ao Netanyahu e, claro, nos últimos dias, nos últimos momentos, esses protestos ganharam corpo, hein? Exatamente, Kelly. Boa tarde a todos. O que nós estamos assistindo é uma mudança fundamental na política interna de Israel, depois da saída de Benny Gantz, ele que é um político centrista que fazia parte do gabinete de guerra, e principalmente da dissolução do gabinete de guerra. Isso fez com que também outros generais saíssem da coalizão criada por Benjamin Netanyahu, e isso mostra para uma grande parcela da sociedade israelense que o combate ao Hamas, que já tem bastante tempo, não está sendo útil para a sociedade. Não há mais uma visão clara de libertação de novos reféns. Netanyahu não avançou no acordo que foi costurado com os americanos e com o Hamas. E a gente está assistindo no norte da região de Israel um conflito cada vez mais intenso com o Hezbollah, que fica ao sul do Líbano. Então, basicamente, a saída de Benny Gantz coloca dentro da situação de Israel uma situação muito complicada. Lembrando que Netanyahu responde por acusações de corrupção e que, enquanto a guerra perdurar, ele mesmo disse que não haveriam eleições, mas isso não está sendo mais o sentimento da população. Como agora o Irã está com uma desestabilização por causa da morte do presidente, basicamente, muitos israelenses imaginam que esse seja um momento de mudar o governo, até porque a incursão em Rafah... Nós perdemos a conexão com o Igor Lucena, mas veja como ele vinha fazendo uma análise, né? Mostrando como esses movimentos impactam, né? E será que realmente eleições antecipadas devem acontecer? A pressão está aumentando internamente para Benjamin Netanyahu, né? Com relação às famílias dos reféns, esse movimento vem realmente, desde que eles foram levados em 7 de outubro do ano passado, esse movimento ele acontece, mas agora a proporção é outra, inclusive com uma cobrança política. A gente vai tentar reforçar aqui com o Igor Lucena, que voltou com a gente. Igor, só para a gente fechar esse ponto, você acredita que as eleições antecipadas, elas vão acontecer ou não? É cedo para arriscar? Kelly, é cedo para arriscar, mas o ponto principal do que nós assistimos é que Netanyahu está isolado, está sendo criticado pela França, pelos Estados Unidos, e a partir de agora, o que nós assistimos, e principalmente o que foi dito por Benny Gantz, é que Netanyahu não tem um plano para depois do fim da incursão em Rafah. Ou seja, a guerra acabaria em algumas semanas e daí para frente não haveria o que fazer, como coordenar politicamente a faixa de Gaza. E por isso, desestabilizou totalmente a política interna do seu governo dentro de Israel. Igor, tem mais notícias chegando por aqui. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, visita a Coreia do Norte a partir desta terça-feira. Vamos ver.
E Pyongyang devem assinar uma série de documentos importantes durante a viagem do presidente russo Vladimir Putin à Coreia do Norte. Entre os acordos a serem assinados está um possível tratado de parceria estratégica. Americanos e europeus há meses manifestam preocupação sobre a aproximação entre Rússia e Coreia do Norte. O Ocidente acusa Pyongyang de entregar munições a Moscou para a ofensiva na Ucrânia, em troca de assistência tecnológica, diplomática e alimentar. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou que a visita de Putin mostra o quanto a Rússia necessita do apoio de líderes autoritários para fazer a ofensiva no território ucraniano. Nesta segunda-feira, o presidente russo nomeou por decreto 12 novos vice-ministros de defesa. Pois é, Igor, e é mais um pontinho de tensão num caldeirão que já está quente, hein? Exatamente, Kelly. O que nós estamos assistindo é como Vladimir Putin está isolado das principais potências europeias, ele busca se alinhar com nações que são autoritárias. Então, a gente viu um alinhamento com o Irã, a gente viu uma ligação com a China, que hoje é o principal fornecedor de tecnologias para a Rússia. E agora, como Vladimir Putin precisa de uma capacidade muito grande de armamentos que a própria Rússia não consegue suprir, ele recebe da Coreia do Norte, que é um dos grandes produtores mundiais. E, em troca, a Coreia do Norte recebe alimentos, né, principalmente alimentos voltados na área de trigo, que a Rússia produz e que tem uma população faminta na Coreia do Norte. Então, na prática, o que nós estamos assistindo é uma troca de ditadores que têm interesses em comum, e isso, obviamente, vai piorar a situação do ponto de vista de tensão internacional. O mais complicado disso é informações que temos de um pedido de Kim Jong-un para entrar no BRICS expandido, né? Ou seja, Vladimir Putin vai tentar convencer outros players para que a Coreia do Norte entre no novo BRICS. E isso pode ser muito negativo para o Brasil, porque colocaria o Brasil junto com as piores ditaduras em um único grupo que não há interesse brasileiro que possa defender isso. Pois é, Igor. E olha, soldados da Coreia do Norte ficaram feridos numa explosão de minas terrestres na fronteira com a Coreia do Sul. Os dois países vivem em conflito há mais de 70 anos. E fotos divulgadas pela Coreia do Sul mostram soldados norte-coreanos na fronteira entre os dois países. Segundo o porta-voz sul-coreano, não é de hoje que os vizinhos do norte se movimentam de forma perigosa na fronteira, que é repleta de barreiras e minas terrestres. Até o momento, as autoridades não revelaram se há mortos, mas veja como a situação vai complicando, hein? Exatamente, Kelly. Segundo informações sul-coreanas, o que nós estamos assistindo é uma fortificação de territórios na Coreia do Norte, que provavelmente esses soldados que passaram para a zona desmilitarizada não foi algo pensado, nenhum tipo de tentativa de invasão, mas sim é uma maneira de avançar com a construção de novas barreiras, torres de observação. E por que a Coreia do Norte faz isso? Nos últimos tempos, a gente assistiu a uma quantidade cada vez maior de desertores, pessoas que não aguentam mais viver sob a ditadura norte-coreana e fugiram para a Coreia do Sul. Então, a tentativa de fortificar a parte norte-coreana da zona desmilitarizada significa que os norte-coreanos querem impedir que mais cidadãos possam fugir para a Coreia do Sul, para um mundo capitalista, para um mundo livre. Então, isso mostra que o regime, sim, está preocupado com cada dia que passa se torna mais difícil a sua própria manutenção. Igor, gostaria da sua análise sobre um outro ponto aqui. Uma parte dos barcos que vão ser usados nas Olimpíadas, na abertura, na verdade, das Olimpíadas de Paris, foi testada. 55 embarcações navegaram pelo Rio Sena nesta segunda-feira. O número equivale a pouco mais da metade da frota planejada. O ensaio aconteceu exatamente 39 dias antes da cerimônia que marca o início dos Jogos. Escoltados por veículos policiais, os barcos percorreram 6 quilômetros sem problema nenhum. Mas é óbvio, né, Igor, que existe uma grande preocupação em relação à segurança. Exatamente, Kelly. E agora a preocupação fica ainda maior. Primeiro, a França sempre é um dos principais pontos de ataques de grupos extremistas, principalmente extremistas islâmicos, por terem os princípios de liberdade e democracia como
valores inerentes da sua sociedade e por ser uma das principais capitais europeias que apoiam países democráticos e são contra regimes autoritários. Isso significa que já existia um alerta muito forte sobre ataques terroristas dentro dos Jogos Olímpicos. O sistema de segurança dentro de Paris vai ser talvez um dos mais fortes vistos nos 50 anos. O investimento de aproximadamente 5 milhões de euros está sendo feito por mês apenas com novos equipamentos de segurança para tentar manter a situação sob controle. Contudo, a gente vai assistir também a um debate político intenso e forte nos próximos dias. E como a gente está assistindo também um avanço da extrema-direita na França, além de ataques terroristas externos, os franceses também estão preocupados com manifestações radicais que possam intercorrer não só durante as eleições, mas também durante os Jogos Olímpicos, né? Então, o terrorismo interno também é uma grande fonte de preocupação, independente de qual seja o resultado das eleições. De fato, eleições políticas em um momento tão conturbado, próximo aos Jogos Olímpicos, talvez não tenha sido a melhor ideia para os franceses. Pois é, e a gente segue acompanhando. Igor, muito obrigada pela análise, uma boa tarde para você e até a próxima.